Bom, estamos no ar e queria dizer assim, para mim é uma alegria a gente estar começando esse primeiro PG, apesar de a gente ainda não estar com todo mundo, né? Muita gente não ter feito a conta ainda, mas a gente está gravando para que essa mensagem possa depois chegar às outras pessoas e eu que tenho certeza que vai ser um momento muito especial da gente estar podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu queria compartilhar com vocês um texto muito importante para mim, que Deus falou muito comigo, que é em Jeremias 18. E se você puder, né, Juliana, Júlio, pega a Bíblia de vocês, não usa a Bíblia online não. Pega a Bíblia rapidinho aí. A gente vai esperar. Qual livro? Jeremias 18. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Deixa eu esperar para ver se a Ju volta, porque a net dela tá caindo direto. Bom, parece que a net dela caiu mesmo, daqui a pouco a gente volta com ela. Bom, eu queria orar antes da gente começar a fazer essa leitura. Vamos orar? Ela chegou. Gente, Ju, oi, voltei. fala. Voltei. Tua net tá caindo direto, né, Ju? Tá dando Aí, problema de conexão, mas aí eu reiniciei aqui, Derek. acho que agora não vai mais não. Desculpa te cortar, Derek. Hum, Tem o, fala. já saiu o link lá que a gente tá passando aqui, que a gente tá transmitindo aqui ao vivo. Vou botar lá no Facebook pra você depois. Tá bom. Eu tava falando, Ju, que a gente vai orar pra gente começar a fazer a leitura. Tá? O texto é de Jeremias 18, do 1 até o 6. Tá bom. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, meu Deus, e de podermos falar mais da Tua palavra, de conhecermos um pouco mais de Ti. Senhor, eu sei que nós não somos muitos, mas o Senhor há de se revelar aqui no meio de nós, o Senhor há de falar coisas ao nosso coração. Obrigado por esse pequeno momento de comunhão, mesmo virtual, Senhor, que nós possamos estreitar esses laços de amizade e que possamos, Senhor, fortalecer a nossa fé, que nós possamos, Deus, ter mais tempo contigo, Senhor, e crescer em comunhão contigo principalmente. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e te peço que o Senhor fale através de nós nesse dia, Senhor, que o Senhor grave essa mensagem no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o texto, Jeremias 18, do 1 ao 6. Tá todo mundo com a Bíblia aí? Tá beleza? Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, assim, a primeira coisa que eu queria destacar, que eu achei interessante, é que o Senhor chamou Jeremias para ir na casa do oleiro. E eu acho interessante que muitas vezes Deus ele nos chama para um discipulado pessoal. Quando a gente vê o texto de Oséias, por exemplo, do profeta Oséias, Deus ele manda ele se casar com uma prostituta. E ele não queria isso, né? Porque é uma mulher, né, que as pessoas já olhavam com preconceito e também olhariam com preconceito para ele. Mas ele vai, obedece ao Senhor, se apaixona por aquela mulher e aquela mulher vai e o trai.
Então ele vai, se divorcia, e novamente Deus vai e manda ele se casar com ela outra vez. Ele vai, perdoa e se apaixona outra vez. E a mulher vai e trai ele outra vez. E ele não entende por que Deus está fazendo ele passar por tudo isso. Até que Deus fala, é assim que eu me sinto todas as vezes que o povo de Israel me trai com outros deuses. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante era que Deus muitas vezes nos chama para um discipulado pessoal. E aqui ele faz isso com Jeremias. Ele tinha algo a ensinar a Jeremias. Então ele fala, vai até a casa do oleiro. Então muitas vezes Deus nos manda ir a lugares, Deus nos manda conversar com pessoas, fazer coisas que a gente não sabe nem muito bem para quê. A gente não sabe a finalidade, a gente não sabe o que nos espera, mas Deus ele pede que a gente faça isso como um ato de fé. Então Deus disse a Jeremias, vá à casa do oleiro. Ele não disse para quê, ele não disse por quê, ele não disse o que esperaria ele lá. Eu acho muito interessante, aproveitando que o Vitor acabou de chegar, eu estava pensando no trabalho que eles estão começando a desenvolver com os moradores de rua em Campo Grande. Né? Eu tenho certeza que Deus falou, às vezes Deus pode falar, olha, vá até o centro de Campo Grande. Lá vai ter pessoas que vão precisar de mim, às vezes você não pode não saber nem o que te espera. Mas Deus, ele, às vezes, quer fazer um discipulado contigo. E eu acho muito interessante a capacidade que Deus tem de ensinar coisas diretamente para nós. Muitas vezes a gente aprende coisas com o pastor, a gente aprende coisas com outros líderes, mas é muito legal quando a gente aprende coisas direto do próprio Deus. E isso aconteceu com Jeremias, aconteceu com Oséias. E ele falou o seguinte... pro Vitor que chegou agora, o texto é Jeremias 18, do 1 ao 6. E fala assim no versículo 3. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a primeira coisa que eu queria perguntar é se você, Júlio, vou perguntar primeiro pro Júlio. Júlio, você sabe como é que é o processo de fazer um vaso de barro? Não faço nem ideia. Vitor, fala você agora. Você sabe alguma coisa de como é criar um vaso de barro? Eu sei de acordo com o que eu vi no filme Ghost. De acordo com o que você viu onde? Você me ouviu? No filme Ghost. Bonche? Ghost! Ah, Ghost. Peraí, tem que o telefone tá tocando. Tá bom. Então, eu vou explicar assim bem rápido como é que é o processo de fazer um vaso de barro. Peraí, deixa eu tirar o microfone dele aqui. Bom, então, primeira coisa, você compra, né, uma massa de cerâmica que ela vem com muitas impurezas. Ah, a Ju entrou, peraí, deixa eu ver se ela... Ô, Ju. Ixi. Oi. Ju. Oi. Ah, Oi. agora foi. Olha só, não sei se você chegou a ver o texto que a gente está usando. É Jeremias 18, do 1 ao 6. Aham, peguei. Então, nós estamos falando sobre o processo de criação de um vaso comum. Eu queria saber, você tem noção de como que se faz um vaso de barro? Não, eu sei que eu já vi aquele filme Ghost, sabe? Que ela fica moldando o barro, mas só. Não, então, o legal, o Vitor falou a mesma coisa agora. Olha, só sei o que eu vi no filme Ghost. Mas, enfim, o que acontece? A primeira coisa que se faz é você comprar uma massa de cerâmica. Sendo que essa massa de cerâmica, ela vem com muitas impurezas. Ela vem com muitas pedrinhas e vem com outras coisas. Então, a primeira coisa que se faz é você esticar essa massa numa superfície reta e você vai com um rolo abrindo essa massa inteira. E depois, com uma faquinha, você vai talhando parte por parte e muitas pedrinhas vão aparecendo. E você vai tirando essas pedras e você vai amassando essa massa e socando mesmo, fazendo vários movimentos brutos. Você, assim, entre aspas, você tem que machucar essa massa bastante. Você tem que amassar e tal, e tirar pedrinha por pedrinha.
E o importante de você amassar, porque você pensa assim, pô, se eu vou tirar pedra, é só eu esticar a massa toda e tirar as pedrinhas. Para que eu tenho que ficar amassando? A parte de amassar, ela é importante para você tirar todas as bolhas de ar que tem na massa. Porque se tanto porque tanto as pedrinhas quanto as bolhas de ar, se você deixar, quando elas forem para o forno, isso vai causar a destruição do vaso. E eu achei interessante que muitas vezes nós, como vasos nas mãos de Deus, nós precisamos passar pelas mesmas coisas. Nós temos pedrinhas que precisam ser tiradas da nossa vida, que são os nossos pecados, que são os nossos vícios, que são as coisas que nós precisamos deixar. Nós temos essas bolhas de ar, nós temos todas essas coisas que precisam sair. E isso muitas vezes nos fere, porque assim como o oleiro ele precisa pegar essa massa de argila e amassar, e passar faca, e tantas outras coisas que, se a gente trouxesse para a nossa vida, são os sofrimentos que a gente precisa passar. A gente precisa passar por muita coisa desagradável, privações, às vezes a gente precisa passar por situações estressantes, que Deus permite que nós passemos, porque Ele tem esse processo de nos aperfeiçoar. Então, a gente não pode evitar os sofrimentos que a gente tem que passar, porque muitas vezes eles servem para tirar essas pedras. Toda vez que a gente tem um pecado, um vício que a gente quer abandonar, a gente sofre muito, porque é muito difícil. E Deus, como olheiro, Ele vai fazendo isso, Ele vai socando essa massa, Ele vai triturando, Ele vai esticando e tirando pedrinha por pedrinha, que é um processo que incomoda, mas é um processo necessário. E então, depois que Ele prepara essa massa, que Ele passa todo um tempo fazendo isso, Ele começa a modelar e Ele começa a dar forma, começa a ter beleza. Nós só conseguimos ter uma vida bela, ou seja, uma vida usada por Deus, uma vida abençoada, quando a gente se permite passar por esse processo de preparação da massa. E eu entendo que Jeremias, ele estava tendo essa visão, e Deus estava trabalhando essas questões no coração dele, que assim como essa massa que ele estava vendo, que estava sendo trabalhada, que estava sendo moldada pelas mãos do oleiro, nós, como Israel do Senhor, nós também precisamos passar pelo talho da faca, pelo processo de sermos amassados, de passarmos por privações, por sofrimentos, para que então Deus possa usar essa massa para construir algo produtivo. Antes da invenção da cerâmica, as pessoas não tinham como guardar alimentos, elas não tinham como carregar água de um lado para o outro, elas não tinham como fazer nada disso. Então, a partir do momento que os vasos de cerâmica foram criados, as pessoas puderam deixar de serem nômades e passaram a ficar mais fixas, e passaram a ter como guardar, estocar alimentos, passaram a ter uma finalidade. E Deus, Ele quer que nós sejamos úteis às pessoas. Nós não seremos úteis como uma simples massa de argila, mas se nós formos vasos, nós vamos passar a ter alguma utilidade. E Deus quer nos moldar, Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Deus, Ele quer que nós passamos a tomar forma. E Ele quer trabalhar essas questões do nosso coração. Deus, Ele chegou para Jeremias e disse no versículo 6: não poderei eu fazer de vocês, assim como esse oleiro faz com vaso ou a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, que a gente se permita ser moldado pelo Senhor, ser moldado no caráter, ser moldado na personalidade, mesmo que a gente passe por situações muito difíceis, que às vezes a gente vai passar, mas que a gente possa entender que todas elas são permissão do Senhor para que essas pedrinhas, para que essas bolhas de ar sejam tiradas da nossa vida, para que tudo que é imperfeição possa sair. O apóstolo Paulo, ele fala sobre nós sermos perfeitos em Cristo. E eu acho isso lindo, de nós sermos trabalhados pouco a pouco, para que um dia a gente chegue à perfeição. Mesmo que isso seja doloroso, é necessário. Eu queria deixar isso com vocês hoje, e queria perguntar se vocês têm alguma experiência para contar, que vocês têm sentido que Deus tem trabalhado. Muitas vezes a gente passa por tantas situações, privações, e eu acho engraçado que eu ficava falando, poxa Deus, às vezes eu passo por situações de aperto financeiro, essa situação mesmo, sabe? Deus permite em todas as áreas que a gente seja apertado, amassado,
E a gente vê grandes homens de Deus ao longo da Bíblia passaram por situações tão complicadas, mas foi importantíssimo para que o caráter deles fosse amoldado. E eu queria perguntar para vocês se vocês já sentiram isso na vida de vocês, esse sofrimento para ser aperfeiçoado em Cristo. Júlio, eu queria que você começasse contigo. Você já sentiu isso alguma vez? Já senti como- sim, só não quero compartilhar mais. Esse eu não quero compartilhar não. Não, tudo bem. E você, Vitor? Também, né? Acho que... Estão me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Estão me ouvindo? Tá, porque eu não tenho microfone, tá? Já passei por situações sim. E acho que a gente sempre está em fase de amoldamento, né? Uhum. E assim, mas... Calma aí, a Ju voltou. Alguém tá me agora. ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Ju, aproveita que você voltou. Tá me ouvindo? Oi, tô. Então, a gente não sabe o quanto tempo você vai conseguir ficar online. Aproveita que você tá aí, olha só. A gente estava falando que muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações onde nós somos como a massa mesmo do vaso, amassada, triturada, talhada com faca, para que cada pedrinha, que são os nossos pecados, possa sair das nossas vidas. E eu queria perguntar para você se você alguma vez já sentiu que você estava passando por uma situação muito difícil, por um sofrimento, ou seja lá o que for, que você sentiu que era Deus te preparando para te aperfeiçoar, para que Deus estivesse trabalhando mesmo na sua vida, para que esses pequenos erros saíssem. Você já sentiu isso assim, na sua vida? Não sei se eu consegui explicar bem, mas... Tá me ouvindo? Acho que a Ju caiu, hein? Acho que ela saiu. Anderson, você tá me ouvindo? Essa internet tá meio sinistra. Então, você ouviu o que eu acabei de falar agora? Tá me ouvindo? Você ouviu o que eu falei agora há pouco? Eu queria, assim, saber de você também se você já sentiu isso, de que Deus permitiu que você passasse por situações difíceis para que Ele tivesse te aperfeiçoando em Cristo, moldando seu caráter e, enfim, te deixando em alguém melhor para Ele. Você já se sentiu em alguma situação assim? Com certeza. Uma situação muito complicada. Uhum. Só que é tão complicada que eu também não pretendo falar sobre isso. Não, tudo bem. Juliana, tá me ouvindo? Acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Eu Bom, acho que ela não quer gente. falar. Eu acho que ela tá de disfarce. Não, gente, então eu queria deixar essa palavra com vocês. Que Deus, Ele quer fazer conosco, assim como o oleiro estava fazendo com aquela massa. Mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes a gente pense em parar no meio do caminho, que a gente pense em desistir, porque às vezes parece que tá difícil demais. Que a gente possa se permitir, porque a gente nunca vai ser um vaso bonito, belo e útil se a gente não se permitir passar pelo processo inteiro. E o processo inteiro muitas vezes é difícil. E eu tô experimentando isso na minha vida agora, que eu tenho visto tanta coisa maravilhosa de Deus acontecer, sabe? Tenho visto Deus fazendo cada pequena coisa dar certo. Eu lembro que há pouco tempo eu consegui fazer as pazes com uma pessoa que eu particularmente detestava. E isso pra mim era muito difícil. Porque, tipo assim, eu tenho uma dificuldade horrenda pra perdoar. E pedir desculpas e tudo mais. E quando aconteceu eu fiquei muito feliz. E, sabe, eu vejo que eu tô crescendo em oração e tantas outras coisas, então, assim, foi muito legal, sabe? E eu vejo, assim, que as coisas têm dado certo, mas que até então foi muito complicado, sabe? Da gente, assim, até eu chegar nesse ponto, sabe? E eu vejo que muita coisa ainda precisa melhorar, ainda precisa mudar, mas
assim, eu tô confiante de que Deus vai tomar conta disso, sabe? De que Ele vai ajustar para que no tempo certo as coisas possam ir acontecendo. Mesmo que às vezes a gente pense assim, pô, cara, tá complicado, eu não quero mais tentar, sabe? Pô, eu tentei mudar essas coisas e tá dando errado pra caramba, ou então, sabe, certas coisas estão custando a mudar, mas que a gente não desista no meio não desista, né, no meio do caminho, porque Deus ele não desiste da gente. Então, o importante é a gente não desistir da gente mesmo. Que enquanto a gente quiser tentar, Deus vai estar tentando com a gente também. Então, assim, eu queria só orar pra gente encerrar e pra poder postar esse vídeo na internet. Eu achei legal esse primeiro encontro da gente online. Apesar Já de tá não online já. poder. A gente tá ao vivo. Nós estamos ao vivo, só que a gente ainda não. Assim, vai gerar um vídeo final, né, e tal. Não, estamos E ao a vivo gente. agora, está lá no seu canal, transmitindo. Não, eu sei. Mas até pra poder pegar esse vídeo depois pra manipular e jogar ele na conta da Jutran, enfim, no site, vai ser legal. Bom, gente. Peraí que tem. Ah, pronto. Então vamos orar pra gente encerrar, tá bom? Oremos. Meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por todos que puderam estar aqui nesse encontro, que mesmo pela internet foi tão legal. E eu te agradeço por todas as lições que o Senhor falou no nosso coração, por cada pequena experiência, e que a gente possa colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente aprendeu hoje. Que a gente não desista no meio do caminho, que a gente não pense em parar, e que mesmo em meio a qualquer sofrimento, em meio a qualquer situação, que a gente possa permitir que o Senhor continue trabalhando o nosso caráter, continue trabalhando a nossa vida, para que a gente possa ser perfeito em Cristo, para que a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos, para a glória de Deus. E que cada pecado, cada situação possa ser removida pela graça de Deus, para a honra e glória do nome dEle. E que Ele nos ajude a permanecer firmes na presença dEle. Que Ele nos dê fé para suportar cada situação e que nós possamos, assim como Paulo, ir até o final da vida e suportando tudo aquilo por amor a Deus. Que a gente nunca retroceda, que a gente possa sempre continuar e que Deus possa nos revestir de força, nos dar coragem para ir em frente e para mudar aquilo que precisa ser mudado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi falado aqui. Obrigado por esse encontro. Que o próximo possa ser ainda melhor e que todos os nossos planos e sonhos possam ser os planos e sonhos de Deus e confirmados por Deus. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, Júlio, quer se despedir? Não. Vou ficar aqui Não? até toda vida. Quer ficar de antipático? Vou ficar aqui não, vou ficar aqui online, não vou me despedir não. Ah, é? ficar Vitor, aqui. fala tu. O Vitor tá Não. mutado, mas deixa eu comentar sobre a aula. Pô, o que foi essa reflexão que você passou agora é interessante, porque todos nós que somos cristãos, né? Nós temos essa noção de que Deus trabalha e opera dessa forma, mas eu já sabia já sabia que Deus trabalha dessa forma, mas eu precisava muito ouvir isso. Às vezes, eu ouvindo isso aqui agora, parece que ele renova minhas forças, ele dá um entendimento, parece que abre um campo para você ver que Deus tá operando em alguma coisa, tem algum plano a mais para você. Foi bom demais, uma coisa que um livro assim que passou despercebido por mim, assim, eu não pensei nessa mensagem. Vitor, fala você agora, esse microfone tá ligado agora. Você desligou meu microfone, né? Não, eu desliguei Não, eu porque só o ia cachorro dizer tava só que- latindo no fundo. Aí eu tirei. Não, foi legal o PG, assim, tipo, não deu pra acompanhar tudo, mas foi legal. E que a palavra, toda palavra é válida, né? Mas que essa possa edificar mais a gente, né? E cada PG seja assim também, para edificar. E é Amém. isso, e boa noite. Não é o Boris agora. Boa noite. Bola. Anderson, você, se despede aí da galera. Bom, gostei do PG, não peguei muita coisa também, peguei a parte do que eu amassava
o barro lá, jogava as pedras. Mas eu gostei bastante e com certeza daqui pra frente vai só melhorar. Amém. É isso aí. Agradeço, pessoal. Estamos Valeu. juntos. Então, gente, a gente vai encerrar agora o nosso primeiro PG. Na quinta-feira o Igor vai estar liderando o próximo. E que seja benção assim como foi hoje. Então, boa noite para todo mundo e até